Uma ligação de humanidade. Depois de lhes ter lavado os pés, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos alunos, tomou as vestes e, voltando à mesa, sempre que aparecer mesa, banquete, ceia, pão, remete a ensinamentos. O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. É ensinamentos. Jesus falava por parábolas, narrativa. Jesus falava por narrativa para aquelas pessoas poderem entender o que ele estava falando, porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e Jesus tinha que falar de um jeito que eles fossem entender. É nesse sentido. Aqui remete a ensinamentos. Perguntou-lhes Jesus para os discípulos alunos: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre, professor, e o Senhor Jesus. E dizeis bem, porque eu sou o professor. O Senhor Jesus. Ora, se eu, sendo o Senhor Jesus e o mestre professor, vos lavei os pés, também vocês, os discípulos alunos, deveis lavar os pés uns dos outros em sentido de humildade. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros, em sentido de humildade, entende? Em verdade vos digo que o servo aquele que serve, não é maior do que seu Senhor Jesus. Os discípulos, alunos, não são maior do que Jesus. É nesse sentido. Nem o enviado de Deus, que é Jesus, maior do que aquele que o enviou, que é Deus. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados, abençoados sois, se as praticardes humildade um contra o outro. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Um espírito fala pro profeta. Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual. Só muda a maneira de pronunciar a palavra. Um espírito fala pro médium o que vai acontecer. O médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas o que o espírito falou para ele. Isso é uma profecia, isso é um trabalho mediúnico, isso é uma carta psicografada, isso vira uma escritura. Aquele que come do meu pão. O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne e lê o livro. Bebeis o meu sangue e entender o que está escrito no livro. Aquele que conhece
os meus ensinamentos, o Espiritismo cristão, levantou contra mim, que é o Judas Iscariotes. Judas, judeu, Judá, das tribos de Judá, da Judéia. Iscariotes, uma cidade que pertencia à Judéia. Aquelas pessoas daquela cidade, eles eram combatentes contra o Império Turco-Otomano, a expansão do Império Turco-Otomano, entende? O judaísmo colocou esse Judas como um infiltrado com os discípulos alunos de Jesus. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Seu calcanhar, entende? Hoje em dia, eles usam nessas igrejas deles só o nome de Jesus para expulsar o demônio. Depois eles voltam para as coisas judaicas, entende? Porque aquelas igrejas deles ali não faz nenhum milagre, entende? E eles precisam de fazer algum tipo de milagre lá dentro. Aí eles falam o nome de Jesus para expulsar o demônio, mas voltam para as coisas judaicas, entende? É só um fingimento. Eles dizem que eles são cristãos. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, crereis, acreditais, que eu sou o Jesus, o enviado de Deus. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, que é os médiuns, a mim me recebe. O cristianismo, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, os segredos do reino de Deus, o espiritismo cristão, os ensinamentos de Jesus. E quem me recebe a Jesus e aceita o espiritismo cristão, recebe aquele que me enviou, que é Deus, que está falando dos segredos do reino de Deus. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.